A disciplina divina é um elemento essencial no relacionamento entre Deus e os crentes. Ela serve para aprimorar, corrigir, educar, santificar e restaurar os filhos de Deus, promovendo assim a conformidade com a sua vontade e seus propósitos. Ela é uma expressão do amor e do cuidado de Deus pela sua criação. Deus traçou 7 diferentes períodos de tempos e seus propósitos para a humanidade, um período total desde a criação de Adão e Eva até a criação de um novo céu e uma nova terra. Esses tempos são divididos em inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Em Atos dos Apóstolos 17:26 diz: "E de um só fez toda a humanidade, para que habite sobre toda a face da terra, havendo determinado os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação." Toda nova dispensação se inicia com uma lei, um propósito que Deus estabelece para a humanidade e termina geralmente com o fracasso do homem. Com isso, Deus estabelece um julgamento e, nesse julgamento, uma nova lei entra em ação. Então, inicia-se um novo tempo. Hoje, vivemos a 6ª dispensação, a dispensação da graça, que se estende desde o início da era cristã até o arrebatamento da igreja. Nesse período, a lei vigente é a salvação pela fé em Cristo. Contudo, essa dispensação também terminará com o julgamento. Em 1 Pedro 4,17 diz: "Porque já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus?" O propósito desse julgamento é purificar e corrigir os crentes para que vivam de acordo com os princípios do Evangelho de Deus. Quando os membros da igreja se afastam da fé, adotam comportamentos pecaminosos ou desobedecem os ensinamentos bíblicos, a igreja deve lidar com essas questões por meio da disciplina. Mas, quando os crentes persistem em práticas de pecado e não se arrependem, e os que deveriam zelar pela integridade da igreja tornam-se negligentes, a correção divina entra em ação. O julgamento na igreja serve como um lembrete da seriedade da vida cristã e da responsabilidade dos crentes em viverem de acordo com o Evangelho. É preciso entender os propósitos divinos sobre os tempos atuais. Há muita mistura no meio da igreja. Assim como um pedaço de fermento pode fazer toda a massa crescer, assim as heresias se espalham, corrompendo a fé e a pureza doutrinária da igreja. Deus toma essa medida para que os crentes sejam santificados e tornem-se mais semelhantes a Cristo. Em Apocalipse 3:19, Jesus diz à igreja de Laodiceia que reconheça sua condição espiritual deficiente e busque a restauração da fé genuína, da justiça e do discernimento espiritual. Ele está oferecendo a oportunidade de arrependimento e renovação, para que a igreja possa restabelecer uma relação íntima com ele. Caso contrário, ele a colocará em juízo, trazendo disciplina, o que serve como testemunho perante o mundo. Por isso, quando for repreendido pelo Senhor, não se sinta desanimado ou frustrado, mas entenda que este é um meio de trazê-lo de volta ao seu amor e à sua vontade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.